Queridos irmãos, graça e paz, que bom, queridos, que nós podemos utilizar, os recursos, como disse o nosso diácono Renan, para, ainda que nesse tempo difícil que a gente está vivendo, de impossibilidade das reuniões presenciais, mas temos a oportunidade de, virtualmente, os irmãos, principalmente aqueles que estão em casa nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página do Facebook, juntos nós estudarmos a palavra do nosso Deus, meditarmos na Escritura Sagrada, que é, de fato, o nosso alimento, é quem nos mantém em pé, é quem nos mantém vivos espiritualmente, é a palavra do Senhor, porque ela não apenas nos dá vida no momento da regeneração, da conversão, do novo nascimento, mas ela também nos mantém vivos durante a nossa existência, durante a nossa caminhada. É a palavra de Deus, sim, que nos sustenta e que nos mantém em pé. Queridos, nós estivemos durante um bom período, um bom tempo, estudando e pensando sobre aquele livro básico, aquela literatura básica que nós utilizamos, mas que naturalmente reportava-se à Escritura, ao modelo, ao princípio bíblico. Nós estivemos pensando sobre a videira e a treliça, e a gente trabalhou principalmente a responsabilidade que aqueles que são discípulos têm de fazer outros discípulos para Jesus. E a gente terminou isso na quinta-feira passada. A gente finalizou um primeiro bloco, uma primeira parte de estudos e de assuntos sobre essa responsabilidade. A gente ainda tem uma outra caminhada, com base no livro O Projeto Videira, que vem com mais outras reflexões e outros pensamentos nessa ideia que nós estamos de reformulação da nossa existência de treliça para alcançarmos o objetivo, que é naturalmente fazer com que a videira ela possa crescer no sentido de pessoas serem amadurecidas pela palavra e ao mesmo tempo crescer numericamente também, ou seja, o evangelho atingir e alcançar pessoas. Mas aí eu fiquei a refletir sobre a sequência desse estudo, dessa temática, e fiquei, nessa reflexão eu cheguei a uma conclusão. Como é que nós vamos fazer discípulos se primeiramente nós também não entendermos o que é um discípulo? Então, entre um e outro material, eu quero encaixar aqui uma sequência de estudos mais curta, mais objetiva, mas não menos importante, sobre o discípulo de Jesus. A gente enfatizou sistematicamente: ser discípulo é fazer outros discípulos. Ser discípulo de Jesus significa aquelas pessoas que fazem outros discípulos para Jesus. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o discípulo, sobre o custo do discipulado, sobre as implicações de ser um discípulo de Jesus. Então é isso que eu proponho que a gente faça durante os nossos próximos encontros. E eu quero começar hoje convidando os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Enquanto você abre o texto, comece a refletir, a pensar aí sobre o que é ser um discípulo de Jesus, o custo do discipulado, ou o custo de ser um discípulo. Aprofunde mais esse questionamento, essa pergunta, e faça uma autoanálise. Eu sou um discípulo de fato de Jesus? Essas reflexões, queridos, que eu quero que nós façamos durante essa nossa caminhada aqui. Marcos capítulo 9, versículo de número 9.
Aliás, queridos, eu me enganei aqui. Mateus, é Mateus mesmo. Me desculpem aí a citação. É Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, queridos, interessante que a gente, quando começa a ler os evangelhos, a gente percebe que a palavra discípulo, ou discipulado, ou discípulos, seja ela no singular ou seja ela no plural, a gente não encontra muito. Praticamente onde a gente vai encontrar essa palavra, sabe onde é? Em Mateus capítulo 28, 19. Mateus 28, 19. O que é que diz Mateus 28, 19? A gente se lembra porque esse foi um texto que eu li e repeti várias vezes na temática lá sobre a treliça e a videira. Ide por todo o mundo e fazei o quê? Discípulos de todas as nações. Então, nos evangelhos, praticamente a gente vai encontrar essa expressão discípulo, seja no plural ou no singular, em Mateus 28, 19. O que a gente mais vai ver nos evangelhos é essa ideia aqui de Mateus 9, 9. Jesus ia passando e pessoas iam seguindo ele. Jesus realizava um milagre, um prodígio, uma cura. Jesus pregava a respeito do reino de Deus e pessoas resolviam segui-lo, acompanhá-lo. Então a gente vai ter, queridos irmãos, mais essa ideia aqui de seguidores nos evangelhos. É claro que depois a palavra discípulo e discipulado ela vai aparecer no livro de Atos com muito mais frequência. Agora, o que é interessante a gente destacar, queridos irmãos, é que tanto discípulo como discipulado, essas duas palavras, elas foram tão associadas a Jesus que ser discípulo tornou-se um sinônimo de ser cristão. Embora essa palavra ela não apareça literalmente nos evangelhos, com muita frequência, a gente vai ter isso algumas vezes no livro de Atos, mas o conceito, a ideia do que é um discípulo, do discipulado, estava tão associado à pessoa de Jesus que ela se tornou sinônimo de ser cristão. Então a gente poderia dizer o seguinte: ser cristão é ser discípulo de Jesus. Ser cristão é ser discípulo de Jesus. Essas palavras estão tão associadas, tão ligadas a Jesus, que de fato aquele que é um cristão é um discípulo de Jesus. E Jesus, queridos irmãos, não apenas fez discípulos, mas ele também encorajou outros discípulos a fazerem mais discípulos para Jesus. Aqui vem o conceito da treliça e da videira. Jesus não apenas atraiu pessoas para junto dele, porque o texto nos diz que Jesus ia passando e viu Mateus sentado ali na coletoria e disse o quê? Segue-me. E por onde Jesus ia passando, ele naturalmente ia atraindo seguidores, discípulos, pessoas que de fato estavam ali junto dele, mas ele também encorajou os seus discípulos a fazerem outros discípulos. Daí a expressão lá de Mateus capítulo 28, do verso 19 ao 20, a grande comissão. Ide, ou indo, ou ao ir, obedeçam ao meu mandamento. Qual é o meu mandamento?
façam discípulos de todas as nações. E é interessante, queridos irmãos, que Jesus, quando encoraja outros discípulos, ou os seus discípulos, a fazerem outros discípulos, ele estabelece um modelo, ele estabelece um exemplo. Aqueles que estavam ali com Jesus, que foram fomentados a fazerem outros discípulos, não deveriam fazê-lo construindo uma ideia própria do que é um discípulo de Jesus, construindo conceitos e ideias próprias do que significa ser um discípulo de Jesus. Mas, basicamente, Jesus fomentou que aqueles que ele chamou fizessem outros discípulos para ele, com um objetivo, com uma ideia muito básica, que essas pessoas imitassem a Cristo Jesus. Quando a gente tem tratado, irmãos, e a gente vai mencionar sobre isso muito durante a nossa caminhada, já temos mencionado, é que quando nós nos propomos a fazer outros discípulos, nós não devemos fazê-los com base, volto a frisar, com base nas nossas ideias, nos nossos conceitos. Esses outros discípulos devem ser feitos com base na palavra de Deus, naquilo que Jesus requer e deseja para os seus discípulos. Então, fazer outros discípulos exige primeiramente que nós tenhamos essa maturidade, essa solidez, essa firmeza e fundamentação na palavra de Deus, para que a gente não ensine e não faça discípulos equivocadamente, mas para que a gente de fato faça discípulos segundo a vontade de Jesus. No geral, queridos, a palavra discipulado ela tem dois sentidos. E quais são esses dois sentidos? O primeiro é o ato de seguir Jesus, ou de imitar Jesus. O texto que a gente leu, Mateus 9:9. Jesus ia passando e viu Mateus sentado ali numa coletoria e disse: segue-me. Então, o discipulado primeiramente tem essa face, tem esse lado, é alguém que resolve seguir a Cristo, e esse seguir implica em imitar a Cristo. Esse seguir significa tornar-se dia após dia mais parecido com Cristo, mais semelhante a Cristo. E o outro lado da ideia de discipulado é justamente o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. E aí ajudar outros na imitação de Cristo. Percebe, irmãos, como as coisas aqui estão intimamente conectadas? Se eu sou um discípulo, significa que eu imito a Cristo, ou dentro dessa ideia de discipulado, significa que primeiramente eu imito a Cristo, e depois eu ajudo outras pessoas a imitarem também a Cristo. Na literatura, a gente pode citar dois exemplos bem interessantes. O primeiro é intitulado Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. E Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele trata muito mais sobre a responsabilidade de alguém imitar Cristo. Já um outro autor chamado Mark Dever, que escreveu também um livro intitulado Discipulado, destaca e enfatiza essa outra vertente que a gente também tem dito aqui: a auxiliar, a ajudar outras pessoas a serem seguidores, imitadores de Jesus. Então elas duas estão conectadas.
E aí a gente chega a uma conclusão, queridos irmãos, que é importante a gente fazer. E a conclusão que a gente precisa fazer nessa parte introdutória é: alguém só consegue fazer outros discípulos para Jesus se primeiramente ele for o quê? Um discípulo verdadeiro de Jesus. Essa é uma conclusão básica e essencial que a gente precisa ter dentro do discipulado. Alguém só consegue fazer outros discípulos para Jesus se primeiramente ele for um discípulo de Jesus. Se ele não for um discípulo de Jesus, não há como ele fazer outros discípulos para Jesus. Por quê? Porque consiste na imitação. Vem, Mateus, segue-me. Segue-me para quê? Para uma refeição apenas? Para partilhar um trabalho, um serviço apenas? Não. Segue-me, Mateus, para que você seja meu imitador, para que você pareça comigo, para que você seja um reflexo da minha vida, ou para que você reflita a minha vida em você. Então, irmãos, o discipulado envolve imitar a Cristo, o ato de seguir os passos de Cristo, mas envolve ajudar outras pessoas também a seguirem os passos de Jesus e se tornarem imitadores de Cristo Jesus. Agora, queridos irmãos, há algum preço, há algum custo a ser pago pelo fato de se tornar um discípulo de Jesus? E é isso que eu quero abordar com os irmãos também nessa noite. Quando nós falamos de custo, referimos-nos à capacidade que temos de calcular perdas e ganhos com vistas a uma tomada de decisão. Então, nós continuamente tomamos decisões nas nossas vidas. Decisões mais simples, decisões mais sérias, mais profundas, mais importantes, mas tanto a mais simples como a mais importante, como a mais profunda, como a mais impactante, tanto uma como outra exige que a pessoa que vai tomar a decisão calcule o custo. E o que é calcular o custo? O que é que eu vou ganhar? Mas, por outro lado, o que é que eu vou perder? Não apenas de tomar uma decisão a favor de alguma coisa, mas como ato de tomar a decisão de não se submeter a determinada coisa. Então, qualquer decisão nossa exige que a gente faça cálculos, exige que a gente calcule o custo, exige que a gente faça essa ponderação entre perdas e ganhos. Se eu seguir aqui por esse caminho, eu vou ganhar isso, mas em contrapartida terei essas perdas. Se eu seguir por outra direção, eu também perderei isto, mas ganharei aquilo outro. E até o ato de não tomar uma decisão também implica em custos, em perdas e ganhos, quando nós deixamos de tomar determinadas decisões. Exemplo, irmãos, exemplo. Ao escolhermos uma faculdade, não apenas calculamos nossos futuros gastos financeiros, como também o tempo que dedicaremos a frequentar uma universidade. Acreditamos que, apesar do tempo e do dinheiro perdidos, há algo valioso que ganharemos e que justificará todo esse investimento. Então, você se propõe a fazer uma faculdade, um curso, e você, naturalmente, precisa entender que haverá uma perda, mas você, por outro lado, calcula nos ganhos. Isso acontece muito com quem se dedica, não é? Com quem se dedica
aos estudos e se propõe a tirar uma boa nota no Enem, a entrar num curso ou pleitear um curso onde a concorrência é muito grande, ou até um concurso público, algo do tipo, você precisa, durante um certo tempo, abrir mão de sair com os amigos, né, de ter um tempo para curtir as séries da Netflix, né, de determinados lazeres que você vai ter que abrir mão, feriados, ali estudando. Mas você abre mão daquilo ali durante 1 ano, 2 anos. Você perdeu algumas coisas. Mas, por outro lado, você abriu mão porque você calculou o custo. Mas o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar mais conhecimento e eu vou me aproximar mais da nota que eu preciso para entrar naquele curso ou para passar naquele concurso. Tudo, irmãos, na nossa vida, como eu disse, implica em decisões, e decisões implica em cálculo de custos, do que nós vamos perder e do que nós vamos ganhar. Não é diferente, queridos irmãos, no que diz respeito à vida cristã e ao custo de seguir a Jesus. E para a gente pensar melhor ainda sobre essa questão de custo, eu queria que agora a gente abrisse o texto da Bíblia que se encontra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 14. Porque aqui nesse texto, queridos irmãos, Jesus vai abordar de forma muito objetiva sobre as implicações, sobre os custos de segui-lo. O que é que nos diz o texto, irmãos? A partir do versículo de número 25, diz que grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele olhou para essas multidões e disse: olha, se alguém quer ser meu discípulo, é preciso que faça o quê? A expressão aí traduzida por aborrece pode ser substituída por amar menos. Se alguém quer ser meu discípulo, se alguém vem a mim, se alguém quer ser um seguidor meu, é preciso que ele ame menos ao pai, à mãe, à mulher, aos filhos, irmãos e irmãs, a própria vida. Verso 27, é necessário que ele esteja disposto ao quê? Tomar a cruz e segui-lo. Então Jesus, queridos irmãos, faz aqui, não é, essa menção, não é, que seguir a ele, que ser um discípulo dele, é naturalmente algo que deve ser feito a partir de uma análise, de uma reflexão, porque envolve custos. E aqui Jesus trata, queridos irmãos, de 3 aspectos distintos. Primeiro, ele fala de um certo tipo de amor, versículo de número 26. Se alguém vir a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Um certo tipo de sofrimento, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E um certo tipo de desapego, versículo de número 33. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Jesus está aqui, queridos irmãos, mostrando que há sim motivos que impedem pessoas de serem verdadeiros discípulos de Jesus. Não pode ser meu discípulo, deixa ele muito claro, se não tiver um certo tipo de amor. Não pode ser meu discípulo se não tiver disposto a um certo tipo de sofrimento. Não pode ser meu discípulo se não estiver disposto a desapegar. Um certo tipo de desapego. E aí a gente vai refletir sobre essas questões. John Mayer,
ele escreveu um livro intitulado Um Autor Marginal, aliás, um judeu marginal, e ele diz que Jesus tinha 3 círculos de pessoas, 3 tipos de pessoas que estavam ali no entorno de Jesus. Primeiro, um círculo externo, referente às multidões que o seguiam no sentido físico. O texto, inclusive, nos diz isso, que grandes multidões acompanhavam Jesus. Um círculo intermediário, era o segundo grupo de pessoas, referente aos discípulos chamados por Jesus para segui-lo, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. E o terceiro grupo, o círculo dos 12. Um grupo especial de 12 homens que não apenas eram discípulos de Jesus, mas também formavam um círculo íntimo em torno dele. Então percebam que Jesus, durante seu ministério, de fato, esteve cercado por esses 3 tipos de grupos de pessoas, não é? Um grupo ali de pessoas que estavam com ele, e a gente vai ver isso, por algumas motivações essas que não legitimavam serem considerados e tratados como verdadeiros discípulos. Um grupo menor, que de fato tinha sido chamado por Jesus para ser discípulo dele, seguia ele física e espiritualmente, e naturalmente os 12 que foram chamados ali por Jesus para ter uma relação mais próxima, uma relação mais íntima. E Meyer ainda diz o seguinte: os seguidores de Jesus constituíram-se a partir de grupos muito diferentes, desde discípulos comprometidos, passando por ouvintes moderadamente simpáticos, até multidões apenas curiosas. Então, Jesus, ele tinha, não é, no seu entorno ali pessoas com motivações as mais diversas, que de fato tinham compreendido o chamado, assim como Mateus 9,9 nos relatou, porque Mateus, quando ouviu Jesus dizendo, segue-me, ele imediatamente se levantou e seguiu. Jesus tinha ali um grupo de pessoas que estava para ouvi-lo, porque as suas palavras de fato eram palavras doces, eram palavras agradáveis. E pessoas que estavam ali apenas para saciar sua curiosidade, porque a fama de Jesus, ela percorria várias partes. E eu acrescentaria, queridos irmãos, dizendo que ali também Jesus tinha pessoas que objetivavam apenas receber uma bênção, uma dádiva dele. Pessoas que objetivavam uma cura, uma restauração, um milagre, uma intervenção, que necessariamente não foram a Jesus porque estavam dispostas, mesmo enfermas, doentes, talvez até à beira da morte, a de fato usar os pouquíssimos dias, minutos, para seguir a Jesus, mas para receber dele alguma dádiva, alguma bênção. E é claro, queridos, que Jesus, em sua sabedoria e bondade, curou, restaurou, transformou vidas, mas ele não apenas as libertou do cativeiro físico, no sentido de uma cura, de uma mulher que sofria com hemorragia, de uma pessoa que sofria com a lepra, de alguém que já estava caminhando rumo à sepultura e ele ressuscitou. Não apenas isso. Jesus também curou a sua alma, salvando essas pessoas. Então, queridos, nós temos, de fato, pessoas que estavam ali com Jesus, perto dele, acompanhando ele, seguindo ele, mas com motivações as mais diversas possíveis. Alguns comprometidos, outros meramente simpáticos ao discurso, ao ensino de Jesus, outros curiosos, e certamente outros apenas interessados em receber bênçãos e dádivas da parte de Jesus. Que termo abrangente podemos usar para tratar de toda essa gente?
quase automaticamente nos inclinamos a falar de forma vaga dos seguidores de Jesus. Em diversas passagens dos evangelhos, o verbo seguir, preste bem atenção nisso, pode significar mero movimento físico. Movimento físico de aproximação a Jesus, equivalente ao pseudo ou falso discipulado. Movimento físico exprimindo adesão íntima a Jesus e, em casos relativamente raros, adesão íntima sem qualquer movimento físico. Em vista desses diferentes significados do verbo nos evangelhos, julgo ser razoável escolhermos um substantivo seguidor como termo abrangente para cobrir todos os diversos relacionamentos com Jesus. O que é que significa isso, irmãos? Significa que nem todos que foram descritos nos evangelhos, utilizando-se do verbo, que estavam ali seguindo a Jesus, eram de fato seguidores de Jesus. Eram de fato seguidores de Jesus. Jesus tinha muitos seguidores. Mas será que todos os seus seguidores eram realmente seus discípulos? E aí, aqui a gente precisa fazer uma pausa, queridos, para que a gente possa refletir sobre a gente. Nós podemos nessa noite nos dizer ou nos rotular como seguidores de Jesus? Ou nós podemos de fato dizer que nós somos discípulos de Jesus? Porque conforme nós vimos, várias pessoas seguiram Jesus, mas nem todas essas pessoas eram de fato pessoas que estavam dispostas a abraçarem a vida de discípulo. E é importante, queridos irmãos, que a gente frise que a pessoa, para se tornar discípulo de Jesus, ela precisa calcular o custo. Ela não pode adentrar a vida de discípulo de Jesus inconscientemente, ou sem a devida consciência do que aquilo ali implica. Aí eu vou fazer aqui até um parêntese, abrir aqui, né, do ponto de vista pastoral. Irmãos, a igreja ela não pode contribuir para que pessoas digam que seguem a Jesus sem entenderem de fato o custo, as perdas e ganhos desta decisão. E a igreja, durante um bom tempo, ela cometeu, e ainda algumas cometem hoje, ao oferecerem Jesus como um objeto, primeiro, sujeito à vontade e ao querer do coração humano, e segundo, como um mendigo, implorando e pedindo para que você abra a porta do seu coração para que ele adentre, ou apenas Jesus como um solucionador dos problemas e mazelas dessa vida. Eu me recordo, nunca me esqueço disso, quando uma certa ocasião, essas conferências, né, esses grandes eventos que são feitos, e uma pessoa foi convidada para pregar e deu uma palavra e, ao final, questionou: quem quer receber Jesus agora na sua vida? Levanta a mão. E aí, várias pessoas. E a igreja, não é? Porque não é errado a igreja almejar, querer ver vidas sendo salvas. A gente tem que orar, inclusive, por isso. Mas a igreja, tomada de uma certa ingenuidade nesse sentido, aleluia, glória a Deus, que bênção. Se converteram várias pessoas numa só noite, num só evento. E ao término,
A gente teve a oportunidade de se aproximar de algumas pessoas no dia seguinte, de conviver com elas ou de ter acesso a elas no seu lugar de trabalho ou na sua casa, e as pessoas respondendo, dizendo: olha, eu não sou crente não, eu não mudei de religião não. A pessoa ontem perguntou se eu queria Jesus, e eu disse que queria e quero, mas eu vou continuar na minha religião praticante, que eu sou adepto. Ou seja, essa ideia, queridos irmãos, que muitas vezes é disseminada nesses apelos que são apelações, e sem deixar claro que ser um discípulo de Jesus não é apenas seguir, no sentido de acompanhá-lo fisicamente, com motivações as mais diversas possíveis, dentre elas, a de receber apenas as suas bênçãos e dádivas. É muito mais do que isso, e envolve custo, por isso que é necessário cálculo, por isso que é necessário reflexão, análise. Se o seguidor não é consciente das demandas do discipulado, então não é capaz de avaliar adequadamente o seu custo. Por quê, queridos? Porque a curiosidade de multidões que foram para perto de Jesus para ouvi-lo, para ver os seus milagres e prodígios, pode até despertar interesse pelo discipulado, mas não é suficiente para constituí-lo. Então a gente precisa deixar muito claro o que significa ser um discípulo de Jesus. A necessidade da consciência do custo do discipulado é a razão da exortação de Jesus nesse texto. Obviamente não direcionada aos 12, mas à grande multidão que o seguia. Diz o versículo de número 25: grandes multidões o acompanhavam. E é frente a essa realidade aqui que Jesus então volta-se para essas multidões para falar para elas do custo do discipulado. Eu poderia frasear ou parafrasear esse texto dizendo o seguinte: é como se Jesus olhasse para aquela multidão e dissesse: o que é que vocês estão querendo aqui? O que é que vocês estão pensando? Por que é que vocês estão me seguindo, me acompanhando? Qual é o interesse de vocês? É presenciarem, verem algum milagre, algum prodígio meu? É receberem alguma dádiva minha? É ouvir o meu discurso, as minhas palavras de sabedoria, que são totalmente diferentes das palavras, dos discursos dos fariseus, dos escribas? É este o interesse de vocês? Vocês de fato estão me acompanhando fisicamente, mas espiritualmente vocês estão entendendo o que significa me acompanhar? O que vocês estão querendo? Então deixa eu dizer a vocês o que é que significa me acompanhar, o que é que implica me seguir, o que é que implica estar aqui comigo, andando comigo. E aí é quando Jesus adentra, queridos irmãos, o versículo de número 26. A multidão, ou a grande multidão, é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. Essa grande multidão aqui é um exemplo claro disso, de que é possível alguém seguir a Jesus, acompanhá-lo, mas fazer isso de forma descomprometida. Sem levar em consideração o custo do discipulado.
Vocês lembram, queridos, que domingo de manhã eu estava falando sobre isso, né, no contexto de marido e mulher, de filhos, de pais. E eu estava justamente dizendo que a partir do momento em que a pessoa casa, a sua vida muda. Algumas coisas têm que ser abertas, tem que abrir mão de algumas coisas. Depois, quando o casal resolve ter filhos, a abnegação aumenta, porque você vai ter o ganho de ouvir uma criancinha olhar de repente para você e dizer, quando começar a falar, chamar a primeira vez mamãe e papai. Mas por outro lado você vai ter perdas, noites de sono, investimento financeiro apenas em si mesmo, ser revertido para os filhos. Então, há benefícios que o casamento e que o fato de ter filhos geram, mas há perdas. E antes de alguém adentrar essa relação, ela precisa calcular. Eu já disse isso aqui várias vezes aos queridos irmãos, que o grande problema não é o casamento em si, mas como nós adentramos o casamento. E aí, quando a gente transfere essa analogia para Jesus, para o discipulado, é a mesma coisa. Numa noite bonita, com uma boa música, com uma boa pregação, com boas histórias contadas, com o nosso coração emotivo naquele momento, é muito fácil e simples levantar a mão no apelo e dizer: eu quero Jesus, eu aceito Jesus. Agora, quando chega na manhã seguinte, onde os custos, onde as perdas, elas deveriam ter sido calculadas e não foram, aí a pessoa vai dizer: não, mas eu não pensei que era desse jeito, eu não pensei que tinha que abrir mão disso, eu não pensei que eu ia perder isto. Então, queridos irmãos, é possível sim alguém querer dizer que é um seguidor de Jesus, que é um discípulo de Jesus, mas naturalmente, sem nenhum compromisso, sem levar em consideração o custo que o discipulado ele traz. Aqui, quando a gente olha para essa multidão, queridos irmãos, a gente usa uma expressão que é o anonimato. Jesus não faz referência aqui a pessoas, né? A multidão estava ali no meio, não é? De tanta gente. Ora, a manutenção do anonimato é o que faz de qualquer multidão um lugar confortável para aqueles que desejam seguir Jesus sem compromisso. Está ali no meio de todo mundo, multidão. Isso é um lugar extremamente confortável para quem não quer assumir um compromisso com Jesus. Isso vale tanto para as multidões dos tempos de Jesus, como as multidões nos nossos dias. Naquele tempo, queridos, e também é hoje, associar-se a Jesus significava enfrentar uma reação quase sempre negativa. Não pensemos que é diferente nos nossos dias, não é. Associar-se a Jesus, comprometido com Jesus e com a sua palavra, é sempre ter rejeição. Aonde? Começa às vezes na família, né? Depois, como foi aqui o caso, né, na época de Jesus, a oposição dos líderes religiosos, dos amigos, da parentela. E aí o que é que acontece? Alguns evitam identificar-se com Jesus e com o seu ensino, justamente porque tem medo da rejeição familiar, religiosa ou até mesmo no trabalho. Eu ouvia um cantor, não é, de projeção nacional aqui no nosso país, dando uma entrevista,
a esses talk shows, né, que tem por aí, mas é antiga ela. E aí, num dado momento, o entrevistador pergunta assim: quais são os critérios que você utiliza, né, para contratar um funcionário? Aí ele disse: tem que beber. E aí o entrevistador, brincando, ele disse: quer dizer que se chegar lá e disser que é crente que não bebe, está fora, já não contrata. E aí, claro, né, a plateia segue naquele ar de deboche, né, de algo cômico, algo engraçado. Mas já pensou, queridos, você, pelo fato de se associar a Jesus e ser alguém que se abstém do álcool, ter prejuízo do ponto de vista da contratação de um emprego? Então, claro, irmãos, eu estou só dando aqui um exemplo bem superficial do que aconteceu na época de Jesus e do que acontece em nossos dias, quando nos associamos comprometidamente com Jesus, nós somos rejeitados. Agora, quando nós queremos fazer a política da boa vizinhança, o politicamente correto, quando nós não queremos ser marginalizados em determinados grupos, na escola, na universidade, até mesmo no contexto familiar, no trabalho, o que é que a gente faz? Segue Jesus sem comprometimento. Por quê? Porque isso vai nos deixar com uma vida frouxa que nos tornará aceitáveis em qualquer contexto em que a gente esteja inserido. Mas quando de fato a gente entende o discipulado, quando a gente entende o comprometimento com a vida de discípulo, a gente sai do anonimato. E aí, queridos irmãos, me permitam, para a gente fechar por hoje, me permitam dizer que sair do anonimato não é andar com a camisa estampada, eu sou crente. Você pode até usar uma camisa da igreja, ou essas com frases religiosas, não há nenhum problema nisso. Mas sair do anonimato no que diz respeito à nossa fé, ao nosso comprometimento com Cristo, como discípulos dele, é um viver de modo que imitemos Jesus. E aí é onde mora o grande desafio para a gente. É um viver que imite Jesus. Irmãos, a gente não precisa tentar aqui falar de maneira bem clara essa questão do anonimato, não é? A gente não precisa chegar numa sala de aula no primeiro dia e dizer assim: eu sou crente, para que as pessoas saibam que eu sou crente e eu não tenho vergonha do Evangelho. Não é isso. Chegar num ambiente de trabalho: eu sou crente, para que as pessoas entendam e saibam que eu sou crente. Não. Sair do anonimato é nós professarmos a nossa fé com a nossa vida, com a nossa prática, com o nosso comportamento e com as nossas palavras, com os nossos posicionamentos, com a nossa firmeza, com a nossa contrariedade em determinados contextos. Isso é sair do anonimato, isso é sair daquilo que a gente brinca, né? O agente secreto de Jesus. Jesus não precisa de agente secreto. Agente secreto é aquela pessoa que se esconde onde? Não demonstra a sua fé, não defende a sua fé, não se posiciona de acordo com a sua fé. E aí, quando eu digo posicionar-se, eu não estou dizendo que é você fazer um protesto contra algo, não. É você não se assemelhar, é você não copiar, é você não imitar aquilo que a maioria está fazendo, que é o que muitas vezes nos acontece. Porque todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Porque todo mundo procede dessa maneira, então eu vou proceder também. Para seguir Jesus, queridos irmãos, é preciso sair das sombras, das trevas.
É preciso sair do anonimato. É preciso mostrar. Mas não se mostra com camisa, não. Não se mostra apenas no primeiro dia de aula, no primeiro dia de trabalho, com uma declaração formal e pública, não. Pode ser feito? Pode. Não há nenhum problema nisso. Mas as pessoas vão identificando a nossa vinculação com Cristo à medida em que nós vamos imitando Ele no nosso dia a dia. E aí eu sou um aluno e eu não filo na prova. Aí o professor vai e os alunos vão estranhar. Por quê? Você vai reprovar disciplina, cadeira, você vai reprovar de ano. Eu sou um trabalhador e eu não me associo a determinados momentos na minha empresa, não apenas para desonestidade e roubo, mas para outras coisas mais, como por exemplo, contar piadas imorais, indecentes. Na escola da mesma forma, na universidade. Não precisei chegar no primeiro dia e dizer, olha, sou crente, está aqui minha camisa, eu sou evangélico, membro lá da igreja presbiteriana do Monteiro. Não. Você vai demonstrando por que é que você não gosta de pornografia. Tu não é macho, não? Não gosta de mulher, não? Aí é a hora de você testemunhar. É hora de você mostrar a diferença. Nós vamos colocar um grupo aqui no WhatsApp só para a gente da turminha ver os videozinhos de pornografia. Não, eu não faço parte, não. Eu vou colocar você. Se você me colocar, eu saio. Entende, irmãos? São questões básicas da nossa vida que a gente vai demonstrando. É alguém tentar nos puxar o tapete e a gente não retribuir, a gente dizer assim, e o outro dizer, mas por que fulano está puxando teu tapete e tu não faz nada? E tu não paga na mesma moeda, e tu tem a oportunidade de prejudicar agora e não faz. Porque Jesus não faria. Então sair do anonimato, sair das sombras, sair das trevas, no que diz respeito a gente mostrar que nós não apenas acompanhamos fisicamente Jesus, mas nós de fato somos discípulos, porque nós imitamos Ele, porque nós vivemos como Ele viveu. Pastor, mas isso é uma utopia, porque ninguém consegue obedecer e viver 100% o Evangelho. Claro, queridos, ninguém consegue. Mas isso, por outro lado, não anula a nossa responsabilidade de almejar essa obediência. O que é que Paulo diz lá em Filipenses? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. E ele diz assim, eu não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa faço. Paulo diz, eu não sou perfeito não, mas todos os dias eu esqueço das coisas que para trás ficaram e eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Então, ser discípulo é ser alguém que sai do anonimato, é ser alguém que sai das sombras, é ser alguém que sai das trevas, é ser alguém que é identificado e é associado a Jesus porque se parece com Ele. E não apenas porque disse numa camisa ou numa declaração no primeiro dia de aula ou no primeiro dia de trabalho. E queridos irmãos, para sair das multidões e tornar-se discípulo de Jesus, é necessário que a gente atenda a esses 3 tipos de proposições que Jesus fez aqui. Um certo tipo de amor, esteja disposto a um certo tipo de sofrimento e esteja disposto a uma certa abnegação, desapego. E na próxima quinta, ou na próxima terça, se Deus permitir, a gente dá continuidade
aprofundando mais sobre essas proposições que Jesus nos fez aqui em Lucas, capítulo de número 14. Que a gente reflita, queridos, se nós somos apenas pessoas que acompanham Jesus, ou se nós somos de fato seguidores que entenderam o preço, custo, comprometimento de uma vida como discípulo dele. Amém? Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas. Senhor, nós te damos graças, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por esse tempo aqui de estudo da Tua Palavra, pelos irmãos que nessa noite vieram para servir aqui juntamente comigo, ó Deus, e possibilitar a transmissão desse culto, dessa reunião, desse estudo. Agradecemos por aqueles que nos acompanham em seus lares, em suas casas. Que o Senhor, Deus, nos dê a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção. E, ó Deus, oramos para que o Senhor nos faça entendedores do comprometimento, da abnegação, da renúncia que estão envolvidos numa vida como discípulos Teus. Deus, nos ajuda para que a gente não ande de forma inconsciente do que implica seguir os Teus passos, do que implica imitar o Senhor, do que implica, ó Deus, de fato declararmos que somos Teus filhos. Nos dá a Tua bênção, Deus, nos dá a Tua instrução, nos dá o Teu entendimento a respeito dessa verdade tão preciosa que é sermos discípulos Teus, para o louvor da Tua glória. Deus, nós oramos e pedimos, ó Deus, pela vida da irmã Aurinha, pela sua família, que vivencia um momento de luto, que o Senhor esteja consolando e confortando os seus corações. De igual forma, ó Deus, aqueles que se encontram enfermos, ou outros mais que se encontram enlutados, que o Senhor os alcance com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua bondade, e os faça com os corações tranquilos e quietos, mesmo em meio às turbulências externas. Continua, Deus, a abençoar a nossa igreja, abençoar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, nos dando dias melhores para o louvor e para a glória do Teu nome. Perdoa, Deus, também os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajuda, Deus, para o louvor da Tua glória que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.